Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a escola dominical online oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo dia que tu nos dás. Te agradecemos porque tu tens sido o nosso grande ajudador ao longo da nossa existência, meu Deus. Chegamos até a tua presença inicialmente, declarando o nosso amor, a nossa adoração a ti e pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Abençoa, Senhor, esse tempo que nós vamos estar ao redor da tua palavra com os irmãos e irmãs, mesmo online, eles não abrem mão de participar da escola dominical. Invocamos a tua presença, a tua direção, para que nós possamos, ó Pai, entender e aprendermos juntos, a fim de que possamos crescer juntos para a nossa edificação plena, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, todas as classes da escola dominical, reunidas nesta manhã no nosso templo. Abençoa, Senhor, a escola dominical que está acontecendo nesta manhã em todas as igrejas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos estar hoje aprendendo sobre o dia da expiação. Uma lição muito interessante, muito bonita, uma lição interessante na sua tipologia, uma lição que nos fala muito a respeito de todo o projeto de salvação de Deus concluído em Jesus Cristo. Então, é muito importante que os irmãos e irmãs estejam atentos, porque nós vamos estar dando pistas importantes a respeito dessa tipologia que é estabelecida em Levítico e que, para nós, é muito importante. Nossos objetivos ao longo dessa aula é que nós possamos reconhecer a seriedade do pecado. Pecado é coisa séria. Saber que Deus quer relacionamentos. Claro, o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Toda a história de Gênesis e Apocalipse, na relação de Deus com o ser humano, ele se relaciona através de alianças. Deus é o Deus de alianças, né? Então, Deus não abre mão dos relacionamentos. E também nós precisamos entender a necessidade de nós nos apropriarmos da provisão de Deus em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura do texto áureo. A lição, ela é a lição 12ª, lição 12. Os textos que vão ser estudados se encontram no livro de Levítico, capítulos 16 e 17, e o tema é o dia da expiação. O texto áureo da lição está no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 34, e diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A verdade prática diz o seguinte: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que eram uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, né? E a leitura bíblica em Levítico, capítulo 16, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra. Falou o Senhor depois da morte dos filhos de Arão, morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tornará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. No versículo 14, eu falei, e tornará, mas não é tornará do sangue, e tomará do sangue do novilho, amém? E com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Irmãos, nós temos que as ações que nós utilizamos, elas são de uma beleza extremamente apaixonante. São lições muito bem divididas, são lições extremamente planejadas e elaboradas. A nossa lição hoje está dividida em 3 tópicos, né? Cada tópico
tem 3 itens. Então, serão esses os tópicos que nós vamos estar estudando. Primeiro, um dia de purificação. Segundo, o nosso sumo sacerdote. E o terceiro tópico, sacerdotes e levitas. No primeiro, na primeira parte, nós vamos estar observando a razão desse dia, o que acontecia e o significado. No segundo tópico, nós vamos estar vendo a sua santidade, a sua eternidade, o seu sangue. E no terceiro tópico, nós vamos estar vendo os seguintes itens: a reverência e temor no serviço, levitas hoje, sacerdócio de todos os salvos. Amém? Então, é muito importante que nós tenhamos claro na nossa mente os tópicos que vamos estar dando e estudando com os irmãos. O dia da expiação, hoje, é conhecido como Yom Kippur, ou o dia do perdão, e era o mais solene dia sagrado das festas israelitas, ocorrendo uma vez por ano, no 10º mês ou no 10º dia de Tisrei, o 7º mês do calendário hebraico, que corresponde a um período entre setembro e outubro do nosso calendário. Então, há uma diferença entre o calendário hebraico e o calendário que nós utilizamos o calendário juliano, um calendário bem posterior ao calendário judaico. Então, essa data que é apresentada, né, o 7º mês do calendário hebraico, corresponde a um período entre setembro e outubro do nosso calendário. Então, no 10º dia de Tisrei, o 7º mês, perceba, né? Então, a gente percebe que a cronologia deles é bem diferente da cronologia juliana, porque o 10º dia de Tisrei, o 7º mês do calendário hebraico, vai corresponder a um período entre setembro e outubro do nosso calendário. Então, a gente percebe que é uma discrepância, né, cronológica aí. E vamos falar, sim, vamos abordar o primeiro tópico, que vai falar sobre o dia da purificação. Então, um dia de purificação, né? O dia da expiação representava algo grandioso e era uma sombra daquilo que seria uma realidade em Cristo. Quando nós falamos na apresentação da lição, nós falamos sobre a tipologia presente nesse estudo, né? Então, quando nós olhamos o tabernáculo, quando nós observamos a disposição dos altares, da bacia e tudo aquilo que compunha, né, os móveis que compunham o tabernáculo, quando nós chegamos no lugar santo e o lugar santíssimo, nós vamos observar a tipologia com a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo. Nós estamos falando do dia de purificação, nós estamos falando do dia da expiação. Então, ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer que esse dia da expiação representava algo grandioso para os judeus. Mas para o projeto de Deus, dentro do projeto de Deus, era apenas uma sombra daquilo que seria uma realidade em Cristo. Ao longo da nossa análise, vocês vão entender o porquê seria apenas uma sombra, né? Então, vamos ver o item primeiro, né, o item 1 desse primeiro tópico, a razão desse dia. Em Levítico 16, 2, a gente lê o seguinte: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão,
que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, Deus estabelece que o sumo sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo toda hora, quando ele bem entendesse, mas uma única vez no ano. E qual seria essa única vez? No dia da expiação, ou Yom Kippur. Né? Perceba que Deus era rígido. Se ele quebrasse essa norma, ele morreria. Então, nós sabemos, lendo o livro de Levíticos, que os sacrifícios eram diários. Todo dia estava acontecendo oferta de sacrifícios, né? Justamente pelo perdão dos pecados dos israelitas. E a gente vai entender melhor a necessidade desses sacrifícios diários e também a necessidade de um dia para a expiação. Nós vamos entender isso aí. Estou só colocando uma pitadinha de curiosidade no coração de cada um de vocês. Então, a pergunta que vem, né, clara e evidente, dessa afirmação que nós fizemos agora, dizendo que diariamente sacrifícios eram oferecidos, né, a Deus. Então, isso vai gerar uma pergunta. Ora, se todo dia havia tantos sacrifícios sendo oferecidos a Deus, por que seria necessário um dia especial para expiação? A resposta é que, mesmo com todos os sacrifícios individuais, ainda ficavam pecados devido à impureza e à rebelião do povo em geral. Fazia com que os pecados deles ficassem descobertos. Então, embora eu apresentasse meu sacrifício pelos meus pecados, individualmente falando, haviam pecados coletivos. Os pecados do povo eram vistos por Deus como pecados coletivos. E esses pecados, eles não poderiam ser perdoados porque cada um oferecia o sacrifício pelos seus pecados. Então faltava ou havia a necessidade de se criar um dia especial para que os pecados coletivos, os pecados do povo fossem perdoados. Daí, né, a resposta para o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur. Então, é muito importante nós entendermos isso. A razão desse dia era para que o relacionamento entre Deus e o seu povo nunca cessasse. Ou seja, Deus é um Deus de relacionamentos. Deus não abre mão do direito que ele tem como Criador de se relacionar com a sua criação. Deus não abre mão disso, irmãos. E nós louvamos a Deus por isso, né? Por ele ser um Deus que se preocupa com essas coisas. O item 2 vai nos mostrar o que acontecia. O que acontecia, né? Lá em Levíticos 16:3 está escrito como é que isso acontecia. O sacerdote observava inicialmente a purificação do seu corpo. Ele lavava, ele ia cumprir exatamente aquilo que Deus havia determinado. Ele ia cuidar da purificação do seu corpo. Depois ele se trajava com as vestes santas e sacrificava um novilho em oferta pelos pecados da sua família, aspergindo sangue sobre o propiciatório na arca da aliança. Ou seja, Arão devia trazer 2 bodes,
um para sacrificar pelos pecados do povo e o outro era o bode expiatório. Tá? Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar para vocês. Bode expiatório era uma das designações para um dos dois bodes, né? Algumas traduções trabalham essa denominação do bode como sendo o bode emissário. E há alguns rabinos que chamavam esse bode de Azael. Quem é Azael? Azael é o líder dos anjos caídos. Então, só para vocês tomarem conhecimento, caso vocês um dia vejam ou leiam uma versão bíblica onde o nome desse bode seja bode expiatório, ou bode emissário, ou bode de Azael, você sabe a motivação. Mas nós vamos trabalhar hoje com o bode emissário, né, que é a versão que está no texto que nós lemos. Então, o bode emissário, né, ele, sobre a cabeça dele, era confessada a rebelião e a maldade do povo israelita. E, em seguida, ele era conduzido para fora da cidade por um homem especialmente designado para levá-lo e libertá-lo no deserto. Ao ser libertado, esse bode vivo, né, simbolicamente, representava o quê? Ele levava, ele conduzia para longe todos os pecados do povo, os quais foram perdoados por um ano. Guarda bem esse detalhe. Foram perdoados por um ano. Anualmente, o Yom Kippur ainda é celebrado pelos judeus, mas como não existe mais o templo em Jerusalém, então essa festa é feita nas sinagogas, com jejuns e orações, sem ofertas de sacrifícios. E o terceiro item do primeiro tópico fala do significado, né? Todo cerimonial do dia da expiação tinha alcance limitado e não oferecia expiação definitiva pelo pecado e apontava para uma realidade maior. Ele anunciava uma expiação perfeita e definitiva que viria. Aí eu abro parênteses, né? Eu falei de tipologia. Eu ainda há pouco frisei e dei ênfase à questão do prazo de validade do perdão que o povo recebia, né? Validade de um ano. Mas esse ritual todo apontava para uma outra realidade que haveria de vir, né? Que seria uma expiação perfeita e definitiva que viria na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Amém? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que o Novo Testamento nos diz que o sumo sacerdote, ele prefigurava, né, quando ele entrava no terreno do santuário, ou quando ele entrava no Santo dos Santos, ele prefigurava Cristo, que entrou no santuário celestial. Então, enquanto o sumo sacerdote entrava no santuário terreno, né, Jesus Cristo entrou no santuário celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Diferentemente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário com sangue de bodes ou novilhos. Ele entrou no santuário celestial pelo seu próprio sangue. Aleluia! Confira isso na sua Bíblia, lá em Hebreus 9, 12. Né? E o melhor disso tudo, a sua entrada no santuário foi permanente, e não apenas durante um único dia ou apenas uma vez por ano.
Você pode glorificar? Pode glorificar a Deus por isso, minha irmã? Eu glorifico aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? Isso aí nós chamamos na teologia do Novo Testamento, nós chamamos de doutrina da substituição, né? O sacrifício de Jesus vai substituir toda essa ritualística do sistema levítico. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos entrar agora no tópico 2. Tá? O tópico 2 vai falar do nosso sumo sacerdote, né? A legislação levítica fica claro que ninguém poderia expiar seus próprios pecados. Era necessário um mediador humano para apresentar sacrifícios pelo povo. Esse mediador era o sumo sacerdote. Ele era a figura central no dia da expiação e que apontava para Jesus, o sumo sacerdote supremo. Vejamos a superioridade de Jesus em relação aos demais. Primeiro, a santidade. Diz assim, Levíticos 16:11: E Arão fará chegar o novilho da expiação e será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Levíticos 16:11. A primeira necessidade de Arão era oferecer um sacrifício por si mesmo e pela sua casa. Caso contrário, ele estaria inapto para representar o povo, pois era diferentemente de Arão e dos demais, é santo e separado do pecado. Ele é perfeito para sempre. Em toda a sua vida, ele jamais transgrediu. Em Levítico 21, de 17 a 23, nós encontramos a melhor ilustração para este fato. O texto mostra que nenhuma mácula externa ou física, assim como, por exemplo, o sumo sacerdote não poderia ser coxo, ele não poderia ter o pé quebrado, ele não poderia ser corcunda ou apresentar qualquer outro defeito físico. Tá? Então, o sumo sacerdote terreno ele tinha que ser perfeito na questão física. Agora vejamos Jesus. Jesus não possui sequer mácula nenhuma interna. Nele nunca houve pecado. A sua superioridade está nisso. Jesus é santo, perfeito e sem mácula. Quem crê nele está salvo para sempre e passa a ter acesso pleno a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Nós temos acesso pleno a Deus. Jesus nos afirma isso e nos assegura isso quando ele diz assim: o que vocês pedirem ao Pai, ele vos concederá, desde que vocês peçam em meu nome. Então é a pessoa de Jesus que vai facilitar esse acesso, o retorno a esse relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. O item 2 do tópico 2, né, é a sua eternidade. E isto vos será por estatuto para fazer expiação de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara. 34. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos a insuficiência do sistema levítico. As ordens para esse dia de expiação estabeleciam que a sua repetição era necessária indeterminadamente. Era um sistema que não oferecia um perdão final, sendo repetido todo ano. Os mortos não podem ajudar ninguém, e sendo os sacerdotes mortais, eram permanentemente substituídos. A boa nova do Evangelho é que o nosso
sumo sacerdote está vivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca precisará ser substituído. Ele está vivo e nunca transferirá suas vestes para outro. Ele vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E o item 3 desse segundo tópico vai falar do sangue, o seu sangue. Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico fala do sangue 93 vezes. E o capítulo 17 vai orientar os judeus, ou orienta os judeus, a não comerem sangue. Irmãos, o pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, amadas, a única forma de aniquilar o peso do pecado é com a morte. Dessa forma, temos todo o sistema levítico de cultos, culminando com o dia da expiação, onde a morte, sangue e substituição estavam presentes. É a morte através do derramamento de sangue que traz a expiação dos pecados. No dia da expiação, o sangue derramado sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, simbolizavam Cristo e a sua cruz, onde se efetuou o perdão dos nossos pecados. Amém? Deu para entender? O contexto dessa tipologia é que o novilho, os bodes, todos aqueles sacrifícios que eram apresentados, ou eles prefiguravam, ou eles representavam, melhor dizendo, eles representavam sacrifícios individuais pelos pecados individuais, ou eles, no caso do bode emissário, ele representava aquele que ia levar para longe os pecados do povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Agora, com Cristo e o seu sacrifício na cruz, né, ele vai efetuar o perdão dos pecados de toda a humanidade. Ele vai propiciar que toda a humanidade, daqueles que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados, sejam perdoados. A grande diferença é que a obra de Cristo não tem prazo de validade. É eterna e sem repetição. Aleluia, né? Eterna e sem repetição. Não tem prazo de validade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar agora, né, no tópico 3, que vai falar dos sacerdotes e dos levitas. Então, é necessário que vocês estejam atentos também para entenderem, né, essa escolha de Deus. Deus escolhe uma tribo, e dessa tribo ele tira sacerdotes e levitas para o seu serviço. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi e foram separados para cuidar do tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios, conforme Números 1, 47 até o 54. Eles trabalhavam dos 25 aos 50 anos. Após esse período, a sua função passaria a ser de ajudar e instruir os mais novos que estavam iniciando a sua carreira.
conforme Números 28, 24, 26. Vou repetir, Números 8, 24 a 26. Dentre os levitas, Arão e seus descendentes foram consagrados para oficiar como sacerdotes. Então, a gente já percebe que há uma diferença, não é, de ministério. Os levitas, eles foram separados para cuidar do tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios. Arão foi separado dentro dos levitas, ele foi separado, ele e os seus descendentes foram separados e consagrados para oficiar como sacerdotes. Êxodo 21, aliás, Êxodo 28, 1 e Números 3, 3 vão mostrar essa consagração. Diferentemente dos demais levitas, o ofício de sacerdote era vitalício. Enquanto os levitas trabalhavam dos 25 aos 50 anos, o sacerdote trabalhava até a sua morte. Dentro desse contexto, desse tópico, nós temos 3 itens. O primeiro deles, reverência e temor no serviço. Diz assim: vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Levítico 16, 4. A lavagem dos sacerdotes, meus irmãos, antes de colocarem as vestes, significava ou apontava para uma vida pura e santa diante de Deus. Pois não basta que os líderes ensinem, é necessário que eles próprios obedeçam e nunca se coloquem acima da palavra. A reverência e o santo temor são o principal requisito para o chamado ministerial. Qualquer oficial da obra de Deus, quer porteiros, zeladores, ministros de louvor, operadores de mídia, seja qual for a sua atividade dentro da obra de Deus, precisa ser cumprida com temor, com reverência. Amém, irmãos? E o púlpito? Aqueles que pregam, né? Aqueles que anunciam, aqueles que utilizam o púlpito. O púlpito é coisa muito séria. O objetivo de quem nele sobe é adorar a Deus em santidade, exortar a igreja e levar as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Olha como é grande a responsabilidade daqueles que usam o púlpito, daqueles que anunciam a palavra. É tremendo, irmãos. Tópico 2. Aliás, item 2 do tópico 3. Os levitas hoje, nos nossos dias, os levitas, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da congregação, os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Levítico 17, 5, né? O ofício dos levitas estava inicialmente ligado ao trabalho de montar e desmontar e carregar o tabernáculo. Quando o tabernáculo estava montado, eles não ficavam sem fazer nada, eles não ficavam ociosos, não, irmãos. Mas eles ajudavam os sacerdotes a preparar os animais para o sacrifício. Eles também ajudavam examinando os leprosos. Eles ajudavam também, sabe como? Recebendo os dízimos do povo.
entre outras tarefas administrativas. Agora, um detalhe importante, e a gente abre um parênteses, é o seguinte: depois que Israel se consolidou como monarquia unida, o rei Davi fez grandes reformas litúrgicas, distribuindo o serviço na casa do Senhor por turnos entre as 3 famílias de levitas e lhes dando novas funções como superintendentes, oficiais, porteiros e, por fim, músicos e cantores, dentre os quais o mais conhecido é Asaf. Talvez por isso usa-se de forma equivocada o termo levita para músicos e cantores. Já perceberam isso? Tem igrejas que a gente chega e a pessoa diz, aquele ali é um levita. Por quê? Porque ele canta, porque ele toca. Mas todos aqueles que trabalham, todos os obreiros da igreja são levitas, inclusive os pastores. São considerados levitas, porque eles substituem aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Mas é equivocada chamar, né? É um equívoco chamar ou usar esse termo apenas para músicos e cantores. O item 3 deste tópico diz assim: sacerdócio de todos os salvos. Levítico 17, 8 e 9 diz assim: dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Levítico 17, 8 e 9. Sabe, irmãos, nós fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus e constituídos reino e sacerdócio, conforme Hebreus 8, 6 e Apocalipse 5, 9 e 10. Assim, o termo levita não nos parece mais adequado para designar os que creem em Jesus. Da mesma forma, a tendência judaizante de algumas igrejas ao adotarem elementos sacerdotais judaicos em seus cultos a Deus. Tudo isso pertenceu a uma ordem que cumpriu seu propósito e foi substituída por outra distinta e eterna através de Jesus. Confira isso em Hebreus 7, 18 e 19. Nós vemos hoje, em algumas igrejas, em alguns arraiais protestantes ou evangélicos, pastores usando talite, né, menorá no altar, toque do chofar, muito óleo disponível, né, na igreja. São elementos da tradição litúrgica do Antigo Testamento. Mas esse processo litúrgico já cumpriu o seu propósito e foi substituído por outra distinta e eterna. Então, todo esse aparato utilizado para atender a essa liturgia que consta no livro dos Levíticos, ou de Levítico, né, já foi substituído. Então, não há necessidade, e é um grande equívoco, né, a utilização desses elementos no culto cristão. A doutrina bíblica do sacerdócio de todos os salvos é extremamente valiosa. Todos temos acesso a Deus e não precisamos de intermediários ou de sacerdotes levitas ou de santos ou papas como mediadores. Todos os crentes em Cristo são, de certa forma, sacerdotes da nova.
chamados a ministrar a este mundo perdido. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, mesmo a bênção prometida a Israel em Êxodo 19, 5 e 6 é agora dada à igreja. A tarefa de fazer a obra foi dada à igreja como um todo. O Espírito foi dado a todos e não apenas aos pastores. O ofício de pastor, irmãos, tem sido com certa frequência superdimensionado por alguns irmãos, por algumas irmãs, que fazem do pastor uma espécie de guru, como se o pastor fosse o único possuidor exclusivo da oração forte, detentor de uma relação única com Deus, da qual a igreja dependeria. E há um equívoco muito grande nessa visão. Então, se você tem essa visão, meu irmão, minha irmã, começa a mudar isso aí. Que você pode estar cometendo uma idolatria à pessoa do pastor. Inconscientemente, você pode estar idolatrando o pastor. Só funciona se for a oração do pastor, entendeu? O aconselhamento só funciona se for com o pastor. Ainda bem, na nossa igreja, está havendo um curso de mentoria. E esse curso de mentoria visa a ampliar, né, o potencial dos irmãos e irmãs que se submeterem a fazer esse curso para que eles se tornem, né, auxiliares diretos do pastor na mentoria, né, exercendo justamente como mentores o aconselhamento, o acompanhamento das pessoas, dos irmãos e irmãs, das famílias. Isso é muito importante, isso aí está incidido, está dentro desse contexto. É um erro a gente idolatrar o pastor, a gente ter na pessoa do pastor um guru. Então é urgente, torna-se urgente afirmarmos em nosso tempo o sacerdócio universal de todos os crentes, sem, claro e evidente, desrespeitar ou desvalorizarmos o trabalho pastoral. Essa foi a lição de hoje. Eu espero que os irmãos tenham entendido a forma como colocamos. Eu espero que o Espírito Santo tenha trabalhado no coração de cada um dos irmãos e, com certeza, o proveito será grande, né? E Deus será glorificado. A nossa aplicação dessa lição diz assim, a aplicação pessoal. Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou o seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já confiou nele? Seus pecados já foram perdoados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar encerrando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade nesta manhã deste domingo maravilhoso, meu Deus, que tu estás nos presenteando, de estarmos presença, Senhor, contemplando a tua face, ao redor da tua palavra, aprendendo de ti. Aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Muito obrigado, continua operando, Senhor, e atuando no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, todos os professores, os alunos, abençoa o nosso pastor da igreja, pastor Giamax e sua família. A nossa oração é feita a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Bom domingo a todos. Shalom, Adonai.